Boa tarde, novamente estamos dando início a mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E agora vamos abordar o último capítulo e também o último item da obra Triunfo Pessoal. É o item intitulado O Luminoso. O luminoso, que é uma palavra não tão recente assim, já era tratada por estudiosos ligados à psicologia, inclusive bem abrangida por Jung, e que, de certo modo, tem aqui nesta obra as ligações com a psicologia espírita. E é justamente esse item que Joana coloca no último tópico da obra Triunfo Pessoal. O luminoso reflete aquele estado no qual o sagrado, o espiritual planificador, se estabelece numa comunhão entre criatura e criador e que possibilita, através dos recursos que hoje temos na revelação espírita, um nível de compreensão, que é exatamente esse que nós iremos tentar abordar ou facilitar a compreensão durante o estudo dessa tarde. Mas, primeiramente, vamos lembrar, inclusive, que a próxima obra, Conflitos Existenciais, que é a 13ª obra da série psicológica de Joana de Ângeles, começará a ser analisada em nossos estudos. Vamos agora para a introdução do nosso tema dessa tarde. Trouxemos aqui um tópico do livro Cartas de Paulo, Evangelho comentado por Emmanuel, é a passagem da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Vamos aqui fazer algumas colocações que servirão de ponte para o nosso estudo. Emmanuel aqui veemente nos chama a atenção ao dizer é imprescindível. É algo que não podemos fugir. É imprescindível marcharmos de alma desperta. De alma desperta é espiritualmente consciente, atento à realidade essencial da vida na qual estamos inseridos, a vida espiritual. Mas de uma forma específica. E aqui ele diz, na posição de reerguimento e reedificação. Ele se refere aqui ao passado de conflitos, de desequilíbrios, de choques com as leis divinas e que fazem parte do nosso inconsciente ainda não plenamente resolvido. E para isso é necessário estarmos sempre na posição de reerguimento e reedificação. É o sinônimo daquela frase repetida diversas vezes nos textos bíblicos. Todos pecaram e, portanto, estavam destituídos da glória divina. Todos pecamos no sentido de que, em alguns pontos de nossa caminhada reencarnatória, nos afastamos das leis divinas. E por isso agora, o trabalho insubstituível de reerguimento, de reedificação. E ele prossegue. E aqui fica bem claro isso quando ele diz que as sombras do passado nos fustiguem. De uma forma extremamente didática, dentro do conhecimento da língua portuguesa
ele usa o termo fustigar, que é um termo que tem uma abrangência de sentidos que expande a reflexão que ele nos convida a fazer. Porque fustigar é ao mesmo tempo machucar, é também maltratar, é também estimular. Então, as sombras do nosso passado, elas podem estar nos maltratando. Outras vezes poderão estar nos estimulando ao desvio e ao vício. Não importa o que ela esteja fazendo, nós somos chamados ao trabalho de reerguimento e de reedificação. Por isso ele conclui dizendo: mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Esse reacender a própria luz, ele se refere às sementes que o Evangelho do Cristo já colocou em nosso entendimento e em nossa consciência, e que precisam ser constantemente reacendidos, refortalecidos, para que saiamos com êxito nesse trabalho imprescindível de reerguimento e de reedificação. É isso que Emmanuel aqui se refere, e claro, tem tudo a ver com esses nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos então agora tratar desse tema com um título muito curioso: o luminoso. Ao ser encontrado o self em plenitude, a pessoa experimenta a qualidade luminosa, que está associada indelevelmente ao sagrado, à divindade. Então, esse trabalho que vai nos levando no despertamento do self, do eu profundo, da percepção e vivência da realidade em termos amplos, transcendentais, espirituais, vai nos levando, como o texto aqui diz, a pessoa experimenta a qualidade luminosa. Essa qualidade vem após o trabalho de despertamento do self. Aqui ela especifica em plenitude, e que está associada indelevelmente ao sagrado, à divindade. Lembremos aqui aquela passagem bíblica na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, quando ele diz assim: estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa colocação do apóstolo Paulo tem tudo a ver com esse encontro profundo e pleno com o self e com a ponte para a vivência do luminoso. É o estado no qual, e aqui é importante delinearmos, somos convidados ao trabalho de conquista nesta vida ou durante a encarnação. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Aquele que antes era perseguidor de cristãos e responsável direto pela morte de Estevão, ao fazer todo um trabalho de autoencontro, 3 anos no deserto, após a queda do cavalo na estrada de Damasco, tem início ao seu trabalho de divulgação da Boa Nova, de forma profundamente
entregada, íntegra e plena. Chega ao momento em que na carta aos Gálatas ele nos deixa essa lição. Então é a isso que se refere esse estado luminoso. Prossigamos. Essa experiência de caráter luminoso não pode ser transferida nem explicada a outrem que não a tenha vivido, porque faltam meios para expô-la. Como se alguém desejasse expressar determinados sentimentos a quem não tenha experimentado. Entendamos aqui o nível de satisfação íntima, de estado de plenitude, caracterizadora do estado luminoso, é algo que quem vivencia não consegue transmitir exatamente para alguém que não vivenciou. Para ajudar essa compreensão também, nos referimos aqui a um texto das cartas de Paulo. Esse é aquele que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que diz assim: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não escutou, as coisas que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo aqui se refere a esse estado de espiritualização profunda e de plenitude que não pode ter analogia com aquilo que a gente vive simplesmente nos sentidos físicos. É necessário ter realizado esse trabalho planificador de autoencontro, de despertamento do self, de encaminhamento para o luminoso, para se vivenciar. Uma coisa é certa, e Paulo já deixava isso certo em suas cartas: esse estado existe. E é para ele que devemos dirigir toda a nossa atenção, em termos de que é preciso, na medida do compromisso que firmamos conosco mesmos, de despertamento do eu profundo, saber que há um campo imenso de sensações, de percepções, que transcende aos sentidos humanos que atualmente utilizamos. Prossigamos ainda. Somente quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e trabalhados os conflitos, é que o self adquire o seu conteúdo luminoso, que se exterioriza do Deus interno. Então, para alcançarmos isso, precisaremos ter resolvido todas as trincas, conflitos, traumas, desarmonias internas que andamos cultivando desde o passado encarnatório até a vida atual. É preciso que, através do esforço de espiritualização, de vivência do amor, da caridade, de sensibilização profunda ao bem, nós consigamos estabelecer aquilo que estudamos, inclusive recentemente aqui, a individuação. Transcender o personalismo, as identificações temporárias que antes dávamos imenso valor,
a determinados traços de caráter, de personalidade, e que simplesmente fazem parte da nossa atual experiência encarnatória, e que não são, de fato, a nossa verdadeira natureza. Então, voltando aqui ao texto, quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e trabalhados os conflitos, que, aliás, são os geradores, em essência, dos sofrimentos a que nos ligamos, através do nosso inconsciente de culpa e de desequilíbrios. Trabalhando a superação deles, utilizando-se as ferramentas da meditação reflexiva, do autoencontro, do esforço de identificação com a vida espiritual, mesmo estando encarnados, com a utilização da oração, do cuidado e da vigilância com tendências ou hábitos que trazemos do passado e que precisam ser transcendidos, redefinidos. À medida que todo esse trabalho vai sendo realizado, nós vamos, como o texto aqui diz, possibilitando ao self, ao nosso eu profundo, adquirir o conteúdo luminoso, transcendental, espiritual, que se exterioriza do Deus interno. É abrirmos as possibilidades de identificação plena com o Cristo interno também. É não termos mais nada para estar nos queixando, nos magoando, nos ressentindo. É perceber na série de situações e circunstâncias da nossa vida sempre motivos de aprendizagem e de crescimento espiritual. Nunca de choques, nem de aberturas para sentimentos negativos. Pelo contrário, sempre atentos a trabalharmos isso para o despertamento espiritual mais pleno, mais completo. Prossigamos. Para o self ser penetrado na sua grandeza e totalidade, é necessário que se mergulhe o olhar para dentro de si mesmo, a fim de se poder identificar com o luminoso, a grande meta para as experiências transpessoais. Então, para o self ser penetrado na sua grandeza e totalidade, é necessário que se mergulhe o olhar para dentro de si mesmo. Ora, não é esse a grande base da revelação espírita? Porque a doutrina espírita, diferente de qualquer outra religião, tem um direcionamento constante para nós mesmos, para o nosso autoencontro, para o nosso autodescobrimento como espírito eterno. A doutrina espírita não é proselitista. Ela não nos diz para estar preocupado com a salvação de ninguém, mas sim com a nossa, através do encontro maior que façamos com Cristo. E esse encontro tem tudo a ver com esse despertamento do eu profundo, que, voltando aqui ao texto, para ser penetrado na sua grandeza e totalidade, é necessário que se mergulhe o olhar para dentro de si mesmo. É parar de estar atrás do cisco do olho dos outros e com a trave do tamanho do mundo no nosso. A questão agora é conosco mesmos, a fim de se poder identificar com o luminoso, a grande meta para as experiências
transpessoais. Ora, esse esforço de identificação com o luminoso é, sobretudo, como falamos um pouco a princípio, pelas satisfações e pela plenitude que esse estado nos possibilitará. Ainda fazemos aqui uma referência bíblica nas cartas de Paulo e que traz, de certo modo, um material de apoio à compreensão desse tema. É quando ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, Deus o sabe. Se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aqui Paulo faz referência a vivências transcendentais que ele teve, fruto das conquistas do eu interno que ele já havia realizado e da sua identificação plena com Cristo. Então Paulo aqui nessa passagem da carta aos Coríntios vai nos dizer de forma bem clara isso, olha. Há algo profundamente valioso nesse esforço de espiritualização profunda que façamos. E é possível, já desde essa experiência encarnatória, nos possibilitarmos a ele. Nesse capítulo, há lugar para as ocorrências paranormais, como há pouco essa que falamos do apóstolo Paulo, para os fenômenos mediúnicos e todos os estados místicos. Então, essa identificação profunda com o eu, com o self, essa ligação com o luminoso, ela tem essa capacidade de ampliar as percepções em nós, por já estarmos usufruindo um nível suficiente de harmonia íntima, de paz interior, de integração com as leis divinas. É porque, à semelhança de um rio calmo, sem nenhum tipo de ondas, nem de vibrações na sua água, ele reflete com nitidez o rosto de alguém que o observa, como se fosse um espelho. Quando a nossa mente vai atingindo esse nível de grande paz interior, as percepções transcendentais se intensificam. Se intensificam por uma razão lógica. Por não estarmos mais no estado de energias conflitivas no nosso psiquismo, como normalmente ocorre antes de termos atingido esse estado. Então vão se dar desde ocorrências paranormais, como aquela citada pelo apóstolo Paulo, fenômenos mediúnicos, pelas possibilidades imensas da ampliação dos nossos sentidos, e todos os estados místicos. Estados místicos, aqui entendamos, por exemplo, aqueles estados normalmente relatados pelos gurus, por aqueles que nas doutrinas orientais atingiram aquela condição de iluminados. Mesmo
que nem sempre se ajustem aos parâmetros psicológicos vigentes, pela maneira como se expressam, rompendo os padrões convencionais. Aqui, próximo ao término desse capítulo e dessa obra, Joana deixa bem claro isso, que essas reflexões que estivemos aqui compartilhando, elas transcendem os parâmetros, os limites das escolas psicológicas tradicionais. Apesar de que nós iremos ver mais adiante que Carl Gustav Jung já tratava e já falava a respeito disso. Então, pela maneira como se expressa, rompendo os padrões convencionais. Esses padrões convencionais que, de fato, são rompidos nesse trabalho de despertamento do eu profundo, de vivência do luminoso, de superação de forma plena, claro, dos conflitos e das sombras do inconsciente. A experiência do luminoso, estímulo ao avanço do ser e à superação dos limites do ego, auxiliando a criatura ao triunfo pessoal sobre si mesma, sobre suas deficiências e dificuldades, desfrutando de felicidade. É esse, claro, o resultado natural desse esforço de autoconhecimento, de despertamento do eu profundo, de estabelecimento das pontes com o luminoso. Como ela diz aqui, é a superação dos limites do ego e auxilia a criatura no triunfo pessoal sobre si mesma. Aqui entendamos, ao longo dessa obra, ao ser feito as abordagens da psicologia espírita, entendemos que conflitos, problemas que sabotam, ou melhor, autossabotam o indivíduo, muitas vezes impedindo o seu triunfo pessoal, porque o triunfo pessoal, como a obra trata, é o triunfo em todas as áreas, não é apenas na área financeira, familiar, religiosa, é sobre todas elas. É trabalhado, claro, por essa ponte entre a psicologia convencional e a psicologia espírita, sendo que na psicologia espírita, ao atingirmos esse nível, as questões psicológicas de conflito, de desequilíbrio já terão sido todas resolvidas, possibilitando a realização do triunfo pessoal como sinônimo de felicidade plena, de reino dos céus dentro de nós mesmos. E aqui, no último tópico, a referência a Jung. O próprio Jung reconheceu que o homem não muda na morte, em sua parte mortal. Ele é mortal e imortal, ainda em vida, pois é tanto ego como self. Aqui uma referência muito implícita dos valores que compõem o ego e que só ganham energia e vitalidade pelas projeções no mundo das ilusões, no materialismo. Quando isso é transcendido, superado pelo despertamento do self, Jung aqui já projetava isso, é de fato a substância da imortalidade do nosso ser. Porque, vejamos bem, valores materiais, experiência física,
identificações a nível de personalidade, de comportamento, normalmente adquirido na experiência atual, na infância, nos exemplos que tivemos com os nossos pais, da sociedade atual em que estamos vivendo, tudo isso vai ser transcendido. A nossa essência maior, o nosso eu profundo, o nosso, que aliás somos nós mesmos, o self, esse Jung já assinalava. É imortal encarnado no corpo ou depois da dissolução da matéria na realidade espiritual da vida. Então, aqui nós concluímos essas observações desse último item, o luminoso, da obra Triunfo Pessoal. Lembrando a todos, outra vez, próximo estudo nosso será da obra Conflitos Existenciais, a 13ª obra da série psicológica de Joana de Ângeles. Agradecemos a todos que nos tenham acompanhado, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, uma boa tarde a todos.